Bem, pessoal, teve um caso aqui de um famoso que foi fazer um exame de rotina e acabou descobrindo que tinha uma obstrução no coração, sem sintoma nenhum, ganhou stent e saiu em todo lugar, que salvou a vida dele, né? E muita gente aqui veio me perguntar assim, Júlio, todo mundo precisa fazer esses exames que veem os vasos do coração e para descobrir se está obstruído, se precisa de stent. Eu vou explicar para vocês por que esse tema é tão importante, porque cada vez mais as pessoas perguntam, né? Em primeiro lugar é o seguinte, quem é paciente, né, ele chama muita atenção quando um famoso ou alguém que não tem sintoma nenhum descobre uma doença e de repente faz algum tipo de procedimento ou cirurgia que salva a vida dele, né? E dá a impressão que eu também preciso fazer aquele exame para descobrir se eu tenho ou não obstrução do coração, né? O que eu explico para todo paciente? Às vezes, quando vê esses casos, para o paciente o que chamou a atenção foi o médico pedir o exame, ele descobrir que tinha obstrução e fazer o stent e salvou, não teve infarto, não teve nada mais crítico, né? Mas o que eu explico? Até chegar lá tem um monte de informação que vocês não sabem, porque não sabem, não sai no jornal, né? Que é qual o quadro clínico desse paciente, qual comorbidade ele tem uma história familiar de doença cardiovascular, né? Ele tem uma pressão alta, ele tem uma diabetes, ele tem um colesterol alto. Por que eu explico isso? No meu consultório, vira e mexe. O paciente às vezes recebe um encaminhamento para ir para o cardiologista, ou no próprio check-up que eu peço, né, porque ele precisa de risco cirúrgico, fazer um procedimento, descobre sim a obstrução cardíaca. Isso é muito mais frequente do que vocês imaginam, né? Mas para saber isso, para o médico pedir, ele vai olhar o contexto clínico do paciente. Isso às vezes confunde vocês. Por quê? Como chama atenção descobrir uma doença sem sintoma e fazer um procedimento para salvar, todo mundo quer fazer o exame. E não é bem assim. O médico vai avaliar o contexto individual de cada paciente, os fatores de risco, a comorbidade, a escola clínica, para ir descobrir se precisa ou não fazer o exame. Quando ele pede o exame e descobre a obstrução, eu canso de ter paciente em situação bem semelhante, que eu mando para o cardiologista, descobre a obstrução, ganho stent, e até fazer um procedimento, às vezes uma cirurgia comigo, que era menos importante até do que o stent, eu suspendo minha cirurgia, porque muitas vezes o paciente tem dor na coluna, tem vários tipos de cirurgias que a gente faz na neurocirurgia que não é uma urgência, né? Uma cirurgia letiva e que a cardíaca ganha prioridade. E esse paciente que ganha o stent muitas vezes tem que ficar com antiagregante, que não vai permitir eu fazer o meu procedimento, mas dentro do contexto clínico dele aquilo virou prioridade. Por isso que é importante você ter o seu clínico, o seu médico que te acompanha e fazer todo o check-up. Às vezes vai sim ser necessário você fazer alguns exames e vão descobrir algumas doenças assintomáticas. Esse é o grande objetivo da medicina, né? Você prevenir eventos adversos, prevenir AVC, prevenir infarto com comportamento, mas também alguns exames podem salvar sua vida. Espero ter ajudado.